A origem do universo. Hoje nós vamos falar sobre como, na mitologia grega, surgem os primeiros deuses, surge o mundo e como que a gente vai dar nessa mitologia mais conhecida, que é o pessoal do Olimpo, os Zeus, Poseidon e esse pessoal aí. Então, quando tudo começa, não tem nada, é o abismo. No início de tudo, o que primeiro existiu foi o caos, um vazio escuro, onde nada se distingue. Esse é um abismo da névoa e da neblina, não um abismo sem luz. Mas aí depois aparece a Terra, ou Gaia, como dizem os gregos. Foi no próprio seio do caos que surgiu a Terra. Então a Gaia nasce meio que do nada. Quer dizer, ela nasce do abismo, que é o caos, então não é mais o nada, mas é meio que... Melhor, é a primeira coisa que não é nada, mas é que como ele é disforme, ele ainda não é alguma coisa. Ele está entre o nada e alguma coisa. A Gaia é a primeira alguma coisa. Ela representa o contrário do caos em alguns aspectos. Ela não é mais um espaço ilimitado e indefinido. Ela tem uma forma distinta e precisa. A Terra tem formato. Há discussões sobre isso, mas ela tem algum formato. Ela é material, é específica, ela é o chão do mundo. Aí a gente tem um pouco mais longe, nesse abismo. O abismo não é só um abismo, ele é um abismo profundo, infinito quase, subterrâneo pra caramba, e acho que é infinito literalmente, se prolonga até o infinito na base da Gaia, mas continua sendo um caos. Então a Terra surge do abismo, mas ela se liga a ele nas suas profundezas, porque as profundezas da Terra estão ligadas às profundezas do abismo. Esse é um caos que evoca a névoa opaca da qual eu estava falando. Então depois desses daí a gente tem o famoso, grande, o velho Eros, o amor. Mas o amor, pensa que o amor no sentido original é essa força de atração de um corpo a outro. É a força que leva uma pessoa a outra, que mantém ela com ela e tal. Então é um puxão, ele é uma gravidade. O amor funciona à maneira da gravidade. Mais ou menos, vai. Não é tanto maneira da gravidade. Mas ele é como se fosse uma força gravitacional que puxa o magnetismo das relações. Eu não quero entrar nessa questão, mas entende o que eu quero dizer. Então, aí a gente tem o Eros, e o Eros é o Eros primordial aqui. Então ele não tem sexo. Ele não é o Eros que vem depois. Também é bom lembrar que caos não é uma palavra masculina, não é o caos para os gregos, caos é neutro e Gaia é feminina. Então não tinha um masculino ainda. E o Eros, ele também não é masculino. O primeiro masculino vai aparecer daqui a pouquinho aqui. Então a Terra vai parir sem precisar se unir a ninguém. Ela dá à luz o que nela existia de forma obscura. Primeiro, a Terra engendra um personagem muito importante, Uranus, o céu. Esse é o cara. Depois ela traz o Pontus, a água. Então a gente tem aí esses primeiros seres. O nada, daí a Gaia, daí o Eros, daí as águas e os céus. Porque Uranus é os céus e Pontus é a água. Na verdade, Pontus é a onda da água, especificamente. Eu nunca entendi por que ele é a onda da água e não a água, ao mesmo tempo em que ele representa a totalidade do mar. Lembre-se dessa questão, que os deuses antigamente... No tempo que eu tô falando agora, o deus era a própria coisa que ele representa. Então, o deus do mar é o mar, o deus do vento é o vento. Na era dos olimpianos, eles dominam essas forças e presidem sobre elas. Eles não são vento, eles são um olimpiano. Ele manda no vento. Tem essa grande diferença. E aí, o que acontece com o Urano? É uma coisa que meio feia... Essas histórias são todas um pouco duras. Mas assim, imagina que o Uranus é o céu. Nessa época ele está grudado na Terra. Não existe nada entre o céu e a Terra. Então o céu está colado na Terra em perpétuo estado de cópula. Não para de nascer criança. Não para de nascer gente dentro da Gaia. Só que está preso. Porque o Uranus está grudado nela também. Não foi nem sei se a escolha do Uranus. Nem sei até que ponto é... O Uranus estava longe e foi até a Gaia, mas acho que foi isso mesmo. Acho que o Uranus podia não ter ido até a Gaia, mas foi por instinto ou alguma coisa assim. Então, o Uranus está perpetuamente gerando seres dentro de Gaia, até a Gaia perder a paciência.
A Gaia eventualmente decide que ela vai fazer alguma coisa a respeito. Porque, bom mencionar que tem irmãos de Gaia e Urano, que são os outros titãs. São os outros seres mais supremos que tem, os titânidas. Então a gente tem o Okeanos, então o Pontos é as ondas do mar e veio antes, e o Okeanos é o oceano, cinturão líquido que rodeia o universo. Você tem o mais jovem titã, o Cronos, que é chamado o Crono do pensamento maroto. E daí você tem uns outros seres que não são exatamente titãs, mas são os primeiros ciclopes, Brontes, Estéropes e Argeus, que são extremamente poderosos. Eles têm aquela cara de bobo, mas eles são gênios. Eles fazem o raio, só que eles não têm poder pra usar. Por isso que aí a gente vai chegar no momento em como vai parar na mão dos Zeus. Daí tem outro grupo muito forte que foi largado lá no abismo também. Porque o que aconteceu foi assim: Cronos, o filho de Uranus e Gaia, pra salvar todo mundo daquela bagunça em que estava todo mundo preso dentro do ventre, ele, com uma foice mágica da mãe, desmembrou o pai, abrindo caminho para que eles pudessem sair, enquanto que o pai se recolheu aos céus, assim criando todo o universo. A possibilidade de universo é justamente dada por esse fator, porque o céu e a terra se separaram, e aí tem espaço para existir gente no meio dos dois. E o Cronos meio que tem essa história de que ele prometeu liberdade a todos os seres do submundo e tudo mais. Todo mundo está preso, mas ele não libertou todo mundo. Ele não libertou alguns dos poderosíssimos irmãos antigos dele. Os Ciclopes e, principalmente aqui, os Hecatonquires, os homens dos 100 braços e 50 cabeças. São gigantescos. A força de cada braço, absoluta, monstruosa. Eles são seres que giram a batalha em favor do lado deles. Eles são realmente extremamente poderosos. Na força bruta, pura, dos 100 braços, dando porrada pra tudo quanto é canto, e 50 cabeças. Então esses titãs, que são os primeiros deuses individualizados, ao contrário de Gaia, Urano ou Ponto, eles não são apenas um nome dado à força natural. Tipo, os ciclopes representam a fulgurância da visão. Esse um só olho no meio da testa. É o olho fulminante. É a arma que vão oferecer a Zeus. Os Zeus é menos conhecido, mas Zeus tem o olho fulminante. Então, a mágica do olho. Força mágica bruta do olho. Os 100 braços representam a força brutal, física absoluta do triunfo. Então a gente tem essas meio que duas gerações aí de titãs misturadas, porque alguns titãs vieram antes e tiveram... Porque assim, a Gaia teve um monte de filho, e daí é a primeira geração. Mas depois os próprios titãs fazem filhos entre eles. A gente vai chegar nisso eventualmente. E daí, enfim, a Gaia fala: deveis revoltai-vos contra o vosso pai céu, e fogem. Daí é interessante deixar claro que o Urano é tão poderoso, tão fértil, que quando a parte dele cai na água, começa a surgir seres. Sai espuma, sai bichos e começam a surgir formas de vida. Sai, acho que o próprio amor, porque sai a Afrodite disso daí. E daí a Afrodite sai andando por aí nua, e daí surge o segundo Eros na frente dela. Então é um evento de... um evento triste, né, pro Uranus principalmente. Mas é um evento de criação. A associação entre um evento de castração e de criação me parece crucial, porque ela ecoa totalmente com Freud, com Moisés Totem Tabu, com a ideia de circuncisão. O Vernon fala aqui do abismo, que produz ele mesmo 2 filhos, o Erebus e Nyx, a noite. São prolongamentos diretos do caos, do abismo. Eles são... O Erebus é o negro absoluto, a força do negro em estado puro, sem se misturar com nada. Mas a noite é diferente. A noite tem o poder de gerar filhos que nem Gaia. Tipo, parto sem... dane-se, não precisa de homem. Como se os fizesse em seu próprio tecido noturno. Trata-se de Aether, éter, luz, etérea, e de Ermeri, dia, luz do dia. Mas vamos pro que interessa aqui. Que as Eríneas também, é verdade, esqueci delas. As Meríneas nascem do sangue de Urano. As Eríneas são as deusas da vingança. As deusas que vingam especialmente violência contra os pais.
violência contra a família. Tipo, precisa ter vingança. Então, se você matou um membro da sua família, as Erinias te perseguem pra te caçar e te julgar e te condenar porque você é culpado a priori, porque você pegou alguém da sua família. Acho que é meio que assim. Mas nem sempre. Tem a história em que na Oresteia eles interferem com o processo, Atenas faz o julgamento e Atenas absolve o Orestes. Eu vou contar pra vocês mais pra frente, então não vou spoiler muito. Então os gigantes são essencialmente guerreiros. Tem essa também. Tem os Ciclopes, tem os Hecatonquires, tem as ninfas, tem as Eríneas e tem os gigantes, que são outra coisa. Os gigantes são guerreiros. São a violência bélica absoluta. Eles não conhecem a infância. Eles são adultos a vida inteira. Eles nascem adultos dedicados à luta desde o instante em que nascem. E ele fala também, o Vernon fala que as ninfas dos freixos, as Melíadas, também são guerreiras. E também têm vocação para o massacre, pois o bosque de lanças, das quais se servem os guerreiros durante o combate, é justamente das árvores de onde elas habitam. Assim sendo, das gotas do sangue de Urano, nascem 3 tipos de personagem, que encarnam a violência. Quais são esses 3? O castigo, o combate e a guerra. O massacre. O nome aos olhos dos gregos dessa violência é Eris. Então é aí que tem Eris, a origem de todos os conflitos, de todos os tipos e de todas as formas. A discórdia dentro de uma mesma família, no caso das Eríneas. Tá, mas aí tem o Crono que jogou membro no mar e tal. Só que agora o Cronos tá no novo problema, né? Porque agora é o Cronos que toma uma profecia, se não me engano, da própria Gaia. Fala, você vai ser destronado que nem seu pai foi pelo filho dele. E ele fala, nem ferrando. Eu vou comer todos os meus filhos aqui, ó. E ficou comendo os bebezinhos. Só que, eventualmente, alguém tem uma ideia brilhante de dar uma pedra no lugar do bebezinho. Crono é o mais audacioso e é o mais novo dos titãs, dos filhos de Gaia. Porque foi a Gaia que avisou o Uranus. Falou, mano, você vai ser destronado pelos seus filhos, tá ligado? E daí ela foi lá e, não satisfeita, falou para o neto, falou para o novo filho ali, para outro moleque, porque também é filho dela, na verdade, né? Mas falou, olha, mano, você se arrisca a tornar-se vítima de um dos membros da sua prole. Esse medo do assassinato dos membros da prole pelo patriarca, o patriarca é assassinado pelos membros da prole, ecoa totalmente com a psicanálise, sabe? Como é que surge a sociedade? Quando os homens decidem não se matar mais. Então, tanto Urano quanto Crono rejeitam a progenitura às vésperas do nascimento do bebê. Logo em cima, eles vão lá e, tipo, o Cronos é até depois, né? O Cronos vai lá e come. O Urano simplesmente não deixa sair. Mas aí quando Zeus, o último filho, o caçulinha de todo mundo, assim como Crono era o caçulinha de Urano, está prestes a nascer e Rhea vai a Creta e dá à luz clandestinamente. Ela pega o bebê Zeus e dá a guarda de seres divinos, as Náiadas, que vão se encarregar de criá-lo dentro da gruta para que o Crono não desconfie de nada. E daí, de vez em quando o bebê tá chorando alto, alguma coisa assim, eles fazem uma dança, um monte de coisa lá, um monte de barulho pra esconder o barulho. Disfarçam. O Crono sabe que ela tá grávida e não desconfia de nada, só acha que vai receber mais um filho pra devorar. Rhea vai lá e dá pra ele uma pedra, em vez de um filho. E ele nem presta atenção, só vai lá, come, pronto, tchau, valeu, falou. Tipo, esse é o nível de cuidado que o cara tem com a coisa. Crono não desconfia de nada, mas sabe que Rhea está grávida e espera ver o recém-nascido. Ela teve de lhe apresentar. Então, o que mostra Rhea? Uma pedra. Uma pedra que ela escondeu entre as fraldas da criança. Diz Crono. Toma cuidado, ele é frágil, pequenino. E pimba! Crono engole a pedra enrolada no coeiro. Toda a geração dos filhos de Crono e Rhea já estava no ventre de Crono. E agora, para completar, ele engole uma pedra. Enquanto isso, em Creta, Zeus fica crescendo e ficando cada vez mais forte. Zeus está treinando, enquanto isso, para conseguir enfrentar o resto da galera. Não só o Cronos. Tem muitos titãs fortes. Mas também tem titãs neutrões e isentões que podem ser cooptados, que é uma estratégia dos Zeus. Então, quando chega pela maturidade, vem a ideia para os Zeus de fazer com que Cronos espie seu crime contra os muitos filhos e também contra Urano, que ele mutilou perigosamente. O que ele fez com o pai não foi perdoado, não é perdoável. Tudo bem que a gente tava trancado aqui dentro, mas pô, você não faz isso, mano. Mais uma vez, é graças à astúcia que conseguirá
Graças a essa astúcia que os gregos chamam de metis, combinar de antemão procedimentos de vários tipos para enganar a pessoas que se tem diante de si. Ele tá exagerando um pouco, vai, não é tão mal assim, pô. Mas é tipo isso. A astúcia de Zeus consiste em fazer... Porque daí como é que o Zeus ganhou a treta? Com astúcia. Assim como Ulisses ganha na Odisseia. Zeus convence de algum jeito lá as moiras a convencerem o Crono de tomar um negócio para ele ficar mais poderoso. Só que na verdade esse negócio deixa ele mais fraco. E aí quando vai começar a luta, o Cronos tá mais fraco do que deveria. Entendam que o Cronos é um monstro. Cronos é a criatura mais poderosa que existe. Zeus não chega nem perto dele, na verdade. Zeus precisou de um monte de pacto. Tinha um monte de titãs solto por aí pelo mundo que ninguém dava bola, tal, que não fazia parte do... Imagina que assim, tinha o reininho do Cronos e os amiguinhos do Cronos ali. Esse é o pessoal privilegiado. E aí tem os titãs que não se importam ou que não são aceitos. Mas tá cheio deles. Tinha gente que não gostava do Cronos. Falou, não, ele é arrogante, porque o Cronos ele é essa figura ambígua que é muito, muito rica para representar a origem de tudo. Cronos é tempo. A origem de tudo, a origem do tempo. A origem dos acontecimentos é a origem do tempo. E ele é ao mesmo tempo o ousado que liberta todos os irmãos. Quer dizer, que nem liberta todos os irmãos, que larga os mais feios lá dentro. Ele não liberta os Ciclopes, não liberta os Hecatonquires, que são os caras com 100 braços mais poderosos e tal. Não liberta mais alguém que eu esqueci agora. Mas ele deixa geral lá. Os mais poderosos, ele deixa geral lá. Ele faz questão de ficar lá fora meio que incontestável. E ele é muito forte. Então Zeus precisa fazer um monte de aliança, arrumar um monte de poder. Zeus não é assim... O Vernon especialmente coloca como uma vitória da astúcia. E é uma analogia que assim... Ulisses na Odisseia é o representante da astúcia. E o Zeus aqui na Titanomaquia é o representante da astúcia. E daí a astúcia seria uma das principais virtudes cardinais dos gregos. E tudo mais. Então, mas assim, se você, como mero observador, você observa, pô, astúcia, sim, mas astúcia em conseguir um monte de poder overpower, basicamente. Porque Zeus, quando chega na hora da treta, Zeus não é mais o mesmo. Zeus é um monstro de poderes. Ele é uma pilha de poderes, tem poder de tudo. Não é só jogar raio. Ele tem negócio de, assim, quer dizer, tem a ver muito, acho que tudo, não sei se tudo tem a ver com raio. Quer dizer, não, com certeza tudo não tem a ver com raio. Deve ter coisa que não se manifesta como raio. Mas ele tem um negócio que ele tem um olhar que ele controla. Ele consegue te, tipo, controlar com um olhar, te prender com os chicotes de raio, tá ligado? Ele tem poderes absurdos. Mas mesmo assim, ele não vence o Cronos. O Cronos, enfraquecido pela poção, os Zeus com todos esses poderes. Essa é a noção que vocês precisam ter. Cronos era muito poderoso. Ele é a origem de tudo. E ele é a criatura mais poderosa, provavelmente, que já existiu, pelo menos, dos seres originais, ele era. Então, chega o momento da batalha final. E, eventualmente, os deuses do Olimpo... Porque os Zeus... Eu não falei essa parte, né? Mas os Zeus, obviamente... faz amiguinhos, e os amiguinhos são os deuses do Olimpo, que é os irmãos dele, que naturalmente o Zeus então nasce da pedra, e daí ele liberta os irmãos dele, porque acho que ele dá junto um veneno que faz o Cronos vomitar. Não lembro se era Reia ou se era o Zeus, mas junto vem um veneno lá, e daí o Cronos vomita todo mundo. E aí de repente chega lá geral, e tem tipo um irmãozinho moleque lá, tipo Zeus. Porra, que isso? Você liberou nós geral? Liberei. Todo mundo agora tá livre, sabe? É isso. Libertei vocês todos da barriga do pai. Os caras têm uma admiração e uma dívida de honra com o Crono, quer dizer, com os Zeus. Que eles sabem. E eles honram. Então o Zeus ele já nasce como aquele que tem um pouco mais do destino de governar, porque ele é o cara que salvou todo mundo. Ele foi... E tudo bem, não é mérito dele, é porque ele foi o que sobrou. Mas ele foi lá e ele enfrentou o Cronos. É isso que vocês têm que ver.
Porque o Cronos é um monstro. O Cronos é muito invencível. O Cronos só é vencido por causa de uma apelação final do Zeus. Porque o Zeus faz todas as apelações. Tudo quanto é pacto com o Deus aqui e ali. Até que ele resolve apelar feio. E ele vai lá pro submundo. Lá para as profundezas. Porque ele lembra. Na verdade, acho que a Gaia lembra ele. Fala, olha só. Tem uma coisa que muda a batalha a seu favor. São os irmãos do Cronos que ele largou lá. Porque são muito, muito fortes. Só que eles não são muito flor que se cheire. Então vai lá com calma. Mas aí chega lá o Zeus sem medo de nada. Quem são esses caras? São os Ciclopes. Que são 3... A gente tem essa ideia, parece que o Ciclope é uns grandão idiota, né? Só que eles não são. São gênios. E os Ciclopes falam, Zeus, a gente conseguiu criar uma arma, mas a gente não é capaz de usar o poder dela e parece que você é. E daí a gente troca. Você liberta nós e a gente é do seu time e o trovão é seu. E daí, até estritamente falando, cada trovão é feito à mão pelos Ciclopes. Porque Zeus realmente fuzila geral como se ele tivesse, tipo, 175 mil raios no pente do fuzil. Ele não para de fuzilar geral com raio. Então dá uma impressão mesmo dele não tem essa, de ter tão pouco raio. Mas aí ele fala, é isso aí. É isso mesmo que eu vim aqui fazer. Libertar vocês e pegar esse raio aí. Me dá esse raio aqui e bora lá. E daí ele chega pros gigantes e pros Hecatonkers também. Que aí é mais tenso ainda. Os caras que assim... Os Hecatonkers, que é aquele que eu falei, são os homens com 100 braços. Eles são de um tamanho abismal. Não é que eles são gigantes. Eles são hiper, ultra, mega gigantes. Você tem os gigantes, que são extremamente violentos, extremamente agressivos e fortes e poderosos. E eles também são libertados em troca, tipo, ó, bora, tô aqui pra lutar contra o Cronos que largou vocês aqui. Vocês querem se juntar a mim? E daí os caras a gente quer. E aí liberta. E aí, mano, tem que chegar nos Hecatonkers, que são monstruosos. E Zeus chega sem medo, chega na cara deles e fala, irmãos, o nosso pai cometeu uma injustiça terrível contra vocês. Eu vim aqui libertá-los, porque nós estamos numa guerra contra ele e tá difícil. Vocês podem nos ajudar. Vocês aceitam? E eles aceitam, assim, pelo amor de Deus, me liberta que tudo que eu quero na vida é descer o cacete no Cronos. Porque é só nisso que eles pensaram, né? São caras com 100 braços, um tamanho brutal, colossal, 50 cabeças. São monstros completamente... São meio que o monstro mais forte que tem. Até então. Vai aparecer depois um outro. Mas eles são meio que o monstro mais forte que tem. E aí quando de repente sai do abismo a galera dos gigantes, a galera dos ciclopes, Zeus sentando raio em geral. E os Hecatonkers vão com tudo. Tipo, todo mundo taca tudo neles, joga, bate, faz o que quiser. Nada. Não pega, não dá dano. O bagulho é de aço. Os Hecatonkers vão seco pra cima do Cronos. Arregaçam geral. Mas assim, no fim das contas, o Cronos vira uma briga entre ele e o Zeus mesmo. Eles arregaçam geral e vai virando uma briga entre o Zeus e o Cronos, que eventualmente o Zeus consegue sim superar o próprio pai e honrar a posição de verdadeiro herdeiro do Olimpo com a vitória sobre o tirânico Cronos e com a tentativa de instaurar um reino menos tirânico, um reino diferente, uma nova ordem. A nova ordem de Zeus é muito mais... É assim, olha, mano, acabou essa história de todo mundo ficar matando o pai. Acabou essa história de matar filho, matar pai. Vamos combinar que é outro esquema. Vamos combinar que é outra ordem, entendeu? Outra não, de certa forma é alguma ordem, porque o mundo não tinha ordem até Zeus. Era o caos completo. Quer dizer, não o caos, mas... Porra, os caras devorando os filhos e tudo mais, meio tenso. E com Zeus acabou essa palhaçada. Não que Zeus fosse flor que se cheirasse, mas entre trair a mulher com literalmente o universo inteiro e devorar os próprios filhos, eu acho que tem um nível de crueldade diferente.
Ah, e pros fãs de videogame aí, é legal notar que o Kratos, que é um personagem importante numa franquia muito famosa de jogo, ele aparece aqui e ele é realmente poderoso. E ele é filho de uma titã muito antiga, muito poderosa, que é o rio Stygia. Ela é a deusa Stygia do rio Stygia. Então ela é o Stygia e ela é a deusa do Stygia. E ela tem 2 filhos, Kratos e Bi. E ela se alia aos Zeus, ela muda de lado. Ela, assim, a água do rio era tão poderosa que se você tocasse na água, se você fosse tentar bebê-las, instantaneamente você era fulminado. E ela, no meio do campo de batalha, muda de lado. Não sei muito bem porquê, mas ela muda de lado e leva os filhos. Kratos representa o poder da dominação, o poder da subjugação, o poder de se impor sobre os adversários. E a Bia encarna a violência brutal, o oposto da astúcia, a joselitagem, sabe, ir com tudo e que se dane, nada de astúcia, mas full força, que também tem suas vantagens, mas os gregos valorizam nas histórias, dá pra ver que astúcia é a virtude mestre. E daí Zeus anda por aí com a Bia e com Kratos. Zeus é vencedor, assume a soberania, distribui as honras e os privilégios entre os deuses, hierarquiza tudo, com ele em cima, claro. Daí eles pensam, pô, o que a gente faz com Urano e Crono, né? E é interessante pensar no Uranus e Crono, que eles são parecidos, né? Nenhum dos dois queria ver os filhos lhe sucederem. Eles realmente queriam, ó, acabou essa história, eu sou rei pra sempre agora. Nunca mais, não vai ter um filho que vai tomar meu lugar. Não vai, tipo, isso acaba, sabe, eles têm o pesadelo do próprio pai deles. Quer dizer, o Crono tem o pesadelo do que ele fez com o próprio pai, basicamente. Então, bom, de certa forma, Urano não deixava os filhos saírem, daí Cronos não deixava deixava, mas comia, então também acabava não deixando os filhos saírem. Então, os 2 pais originais da mitologia grega são pais que devoram os filhos, são pais que, quer dizer, não que devoram, são pais que travam os filhos, que não permitem que eles saiam de dentro do útero da mãe. São pais que aprisionam os filhos com a mãe. Difícil, teria que interpretar isso bem. Imagino que tenha bastante camadas aí de interpretação. Então Zeus reina no topo, e daí a gente tem a diferença entre Urano e o Crono é que o Crono não bloqueia a sua progenitura no ventre da mãe, mas em seu próprio ventre. Urano obedece à pulsão de Eros primordial. Pensa que é por isso que eu falei, o Cronos é o vilão. Urano, ele tá só obedecendo a uma pulsão automática. Ele é o céu, ele desce e ele deita na terra permanentemente e não sai de lá e fica o tempo inteiro dentro. E daí nunca mais sai. Sabe? O Crono é o primeiro princípio político. Ele não é só o primeiro rei dos deuses. Ele é o primeiro rei do universo. E também o primeiro a pensar de forma astuciosa e política. Ele faz com cuidado. Ele fala, tá, beleza. Não adianta aprender no ventre da mãe. Os caras já, sabe, já descobriram como resolver isso aí. Depois sobra um tal. Não, vou comer os caras. Vai ficar no meu ventre pra eu saber direitinho onde tá cada um. E isso aqui não adianta nada, né? Porque Zeus escapa. E daí com Zeus é uma coisa mais democrática. Como no caso dos hoplitas, sabe? Rola uma coisa análoga, assim. Os Zeus, a ordem dos olímpicos, é a ordem... Uma ordem mais justa, uma ordem mais sociável, gentil. Os caras, todos os outros deuses, naturalmente olham para os Zeus como um líder. Ele tem todas as virtudes, ele absorveu as virtudes de Deus, dos deuses, de forças. Ele é muito forte mesmo. E ele realmente libertou os irmãos e ele realmente ganhou a guerra. E ele fez todos os pactos. Ele é um líder nato, especialmente por isso. Ele é o fazedor de pactos. Trocar o que pelo que. E ele distribui com grande justiça as honrarias que cada um merece. Mas mantém... inclusive mantém privilégios que forças titânicas possuíam. Embora não tenham se aliado claramente a um lado ou outro. Eles só ficaram lá olhando lá, imagina assim, o barzinho, os caras lá olhando lá de cima, tomando uma. Nossa, olha que briga que os caras estão tendo ali, velho. Meu Deus, hein.
Vocês querem colar? Nossa, eu não, nem ferrando. Pra ajudar o quê? O Cronos? Aquele animal? Não. E esses Zeus aí? Quem que é esse Zeus? Eu lá vou ajudar esse moleque que eu não sei quem é. Eu vou ficar aqui, cara, não tô nem aí. Então tinha os isentões que ficaram lá. E aí Zeus foi benevolente, ele não puniu esses caras. Falou, não, vocês não fizeram nada contra mim. Vocês têm privilégio aí? Mantém privilégio. Continua com o mesmo privilégio. Fica tranquilo. Não vou mexer com vocês. Vocês não mexeram com a minha briga? Não vou mexer com o negócio de vocês, então. Então Zeus era um cara que manjava como governar de forma a equilibrar as coisas. Ele hierarquiza apropriadamente o mundo. Então, a primeira classe dos deuses é a classe que nega ver a próxima classe tomar o seu lugar, mas não sei em que medida isso não vai se aplicar à terceira classe também, a geração dos Zeus. Vamos ver, vocês vão ver, porque Zeus mantém e até estende todos os privilégios de Hécate, divindade feminina que tampouco entrou na batalha. É verdade que na repartição dos poderes que Zeus ordena, Hécate ocupa um lugar à parte. Ela é uma divindade, não é especificamente celeste ou terrestre, ela representa um mundo masculino, divino, organizado, de modo muito estrito. Uma forma de jogo, de bel prazer, de acaso. Aquela coisa do homem ser favorecido ou prejudicado sem saber muito porquê. Simplesmente aconteceu, ele se deu bem ou se deu mal. É uma coisa que jogador profissional ou casual ou sério, gente que joga 16 horas de Counter-Strike ou de LoL por dia, os caras aprendem. Sorte é o que ganha jogo e azar é o que perde jogo. Tem esse elemento e é uma jogada, um azar, um negócio, uma besteira que foi, não dá pra chamar de outra coisa além de um azar, entendeu? Ou uma sorte. Então poderíamos pensar que agora está tudo acertado, mas não é exatamente assim. A nova geração se instalou. À sua frente tem Zeus, que é substituto de Crono, mas é também o contrário do Crono, porque Crono não era justiça, ele não levava em conta seus aliados, ao passo que Zeus funda sua dominação na justiça, na preocupação com a igualdade ao favorecer as outras divindades. Uma igualdade bem, assim, pense que cada um o que merece. Você pode ver como igualdade ou você pode ver que ele dá para todo mundo o que eles merecem. Você pode escolher qual formulação você prefere. As duas, elas representam o que Zeus faz aqui. Porque o ponto é, Zeus é justo. Zeus dá a proporção correta das coisas aos caras que merecem. Se a proporção é X ou Y, você decide, sabe? Mas seja qual ela for, que a gente não sabe porque não tá aqui escrito, ele deu a certa. Ele foi sensato. Então, não só ele fez, como ele é bom o suficiente para saber. Ele olha, ele mede, ele sabe o que vai ser a medida certa. Então, mas Zeus acaba tendo filhos, né? E os filhos vão ficando fortes, e daí o Zeus começa a se sentir meio ameaçado, né? Porque os filhinhos dele vão começar a virar adultos, e o Zeus era uma criança frágil no começo. Agora o Zeus é um monstro, né? Uma criatura poderosíssima, mas ele teme. Ele não está preparado para enfrentar o declínio, assim como seus ancestrais. Só que ele não está disposto a fazer nenhuma brutalidade semelhante ao que foi feito antigamente. Então ele tem o novo esquema. Será que para os deuses não chega, assim como para os homens, um momento em que o velho rei sente que já não é exatamente quem era e em que vê ao seu lado o filho jovem que ele protegia tornar-se mais forte, ter sucesso ali onde agora ele fracassa? Isso não iria acontecer com o próprio Zeus? Da mesma forma que com Crono destronou o pai Urano e Zeus destronou o pai Crono, Zeus também será destronado por um filho? Será destronado, sim, pois isso é algo que pode ou até mesmo deve acontecer. É algo que está escrito antecipadamente na ordem do tempo. E Gaia sabe disso. Rhea também, elas falam, Zeus, você sabe que você vai ser superado pelos seus filhos. É o seu destino. Aí o Zeus... Lembra, o Zeus é outro nível, tipo, que nem o Crono. Em força, ele é outro nível. Não brinca, sabe? O Zeus tem muito poder que ele adquire, impactos e tudo mais. Mesmo assim, meu Deus, o Cronos tanca. Mas astúcia, nossa, Zeus é o deus da astúcia. Então ele precisava dar um jeito de encarnar a soberania em estado puro, assim, uma força de dominação permanente e definitiva. E a primeira esposa de Zeus tem o nome de Metis, que significa essa inteligência. Então ele tem essa esposa que permite a ele conquistar o poder,
A Metis, astúcia, são a capacidade de prever os acontecimentos, de não ser surpreendido, de não ficar desorientado, de não abrir o flanco para ataques inesperados. Assim, o Zeus se casa com Metis e logo ela fica grávida de Atena. E Zeus teme que algum filho, por sua vez, o destrone. Como evitar? Aqui reencontramos o tema do devoramento. Como engoliu os filhos, mas não chegou à raiz do mal, já que foi por uma Metis, uma astúcia, que o vomitório o fez expelir todos os filhos. Quer dizer, o Crono foi forçado por um veneninho lá para cuspir todos os filhos. Então Zeus quer resolver o problema de forma bem mais radical. Ele diz que só há uma solução. Metis, não basta que você esteja ao meu lado como esposa, você mesmo tem de se tornar a Metis, a astúcia, em si mesma. Zeus precisa de uma sócia, de uma companheira. Mas ela não pode ser uma Metis pessoa, ela tem que ser a Metis encarnada, a Metis ela própria. Então como fazer? Metis tem o poder de se metamorfosear, ela assume todas as formas, e assim como Tétis e outras divindades marinhas. É capaz de virar animal selvagem, formiga, rochedo, tudo o que quiser. Travaram-se então um duelo de astúcias entre a esposa, Metis e o esposo. Quem vai ganhar? Há boas razões para se supor que Zeus recorra a um processo que conhecemos em outros casos. Em que consiste? É claro, para enfrentar uma feiticeira, um mago extraordinariamente dotado e poderoso, o ataque direto estaria fadado ao fracasso. Mas se escolher o caminho da artimanha, talvez haja uma chance de vencer. Zeus interroga Metis. Podes de fato assumir todas as formas? Poderia ser um leão que cospe fogo? Na mesma hora, Metis torna uma leoa que cospe fogo. Ele, nossa, poderias também ser uma gota d'água? Mostra-me. Ela mal se transforma em gota d'água, ele... toma, pronto. Metis está na barriga de Zeus. A esposa, ele engoliu a esposa, entendeu? Porque a esposa ia ter um filho que ia superar ele. Então o que ele fez? Engoliu a esposa. Mais uma vez a astúcia funcionou. O soberano não se contentou em engolir seus eventuais sucessores. Agora ele encarna, no correr do tempo, o fluxo temporal, essa presença ardilosa que permite desfazer antecipadamente os planos de qualquer um que tente surpreendê-lo ou derrotá-lo. Sua esposa Metis, grávida de Atena, então tem essa questão. Primeiro, ele absorveu Metis, então agora Metis ele é um com Metis. Segundo, os filhos estão lá presos na Metis, e eu não sei, não fica claro aqui se eles vão acabar saindo, mas... se eles vão ficar lá presos lá dentro, não fica tão claro não. Mas eles são presos também de novo. Só que Zeus começa a sentir uma dor meio estranha, assim, a cabeça começa a doer, de repente, é festa, pelo amor, machado é meu capacete aqui, tem alguma coisa me explodindo. Da cabeça do Zeus nasce, do nada, Atena. Uma jovem donzela, toda armada, com seu capacete, sua lança, seu escudo, a couraça de bronze. Atena é a deusa inventiva, cheia de astúcia. Ao mesmo tempo, toda a astúcia do mundo está agora concentrada na pessoa de Zeus, porque Zeus engoliu a própria astúcia. Então a astúcia é o Zeus, entendeu? Zeus virou um com a astúcia. Ele está protegido, mas ninguém poderá surpreendê-lo. E assim se resolve a grande questão da soberania. O mundo divino tem por senhor um cara que ninguém pode questionar. Pois ele é a própria soberania, ele é, ninguém nunca vai fazer algo que ele não vai prever. É incapaz, as pessoas são incapazes de fazer algo que ele não prevê. Então ele é um líder natural de todo mundo. Quem vai tramar um plano que sabe que vai ser previsto por fato? Então a partir daí nada mais pode ameaçar a ordem cósmica. Tudo se resolve quando Zeus engole Metis e assim se torna Meteoes, ou seja, um deus feito inteiramente de Metis, a prudência em pessoa, que eles traduzem como prudência, é um conceito caro a Aristóteles de outra forma. Então, aí parece que tudo terminou, mas tem o final boss, chefe final. Os Olímpios venceram, só que meio que nada está resolvido, porque depois da vitória de Zeus, no exato momento em que aparentemente o mundo está purificado, Gaia dá luz, é isso que acontece. A Gaia dá luz a um novo ser, o Tifon. Ela concebeu unindo-se por amor sob impulso de Afrodite de ouro, como dizem as traduções, um personagem masculino que se chama Tártaro, o próprio Tártaro, que é meio que o limbo, uma coisa assim, mas ele também é uma coisa, uma pessoa, ele é personificado. Esse abismo que dentro de Gaia, no fundo do fundo dela, representa como que um subterrâneo, representa como que um sucedâneo, um eco do caos primordial.
Então ela foi lá e fez um filho do mal com o Tártaro, que chama Tífon, ou Tifeu, que é um monstro, um eco do caos primordial. Então assim que os titãs foram expulsos do céu e despachados para o fundo do Tártaro, onde ficariam para sempre trancados, Gaia optou por gerar um novo e último rebento. E para isso, uniu-se juntamente com este Tártaro, que é um antípoda do céu. Na condição de chão do mundo, Gaia se situa entre o meio caminho entre o céu e o Tártaro, que é esse subterrâneo. Se uma bigorna de bronze caía do céu, leva 9 dias e 9 noites até ela alcançar a terra, no 10º dia. E a mesma bigorna, ao cair em terra, para mais baixo, levaria o mesmo tempo até chegar ao Tártaro. Essa é a ideia do tamanho da distância do Tártaro. O Tártaro é lá longe, muito profundo debaixo da terra. Então quando criou Urano, quando criou Urano e quando se uniu a ele, Gaia gerou toda a estirpe dos deuses celestes. Mãe universal, ela tudo concebe e tudo provê. Revelar, durante os combates a quem lhe agrada, os caminhos secretos e maliciosos da vitória. Mas Gaia é também terra negra, a terra nebulosa. Resta-lhe algo de caótico e primitivo. Isso lembra Camille Paglia, né? Falando dos aspectos dos subterrâneos da mulher. Ela não se recolhe inteiramente entre estes deuses que vivem no éter brilhante, ali ou onde nunca aparece a menor sombra. Não se sente tão respeitada como mereceria por estes personagens que do topo do Ortis ao topo do Olimpo enfrentaram-se sem perdão para dominar o mundo. Então Gaia é meio a solidão da mulher Gaia, que ela fez tudo e ninguém tá nem aí. No início, como se lembra, houve o caos. Depois a Gaia. Depois é na verdade o contrário do caos, mas ao mesmo tempo tem algo dele. Não só porque com suas profundezas, por meio do Tártaro, por meio do Erebo, existe um elemento caótico, mas também porque ela surge logo depois dele. No início houve caos, depois a Terra. Gaia, a Mãe Universal, que é na verdade o contrário do caos, mas ao mesmo tempo tem algo dele. Não só porque em suas profundezas, por meio do Tártaro, por meio do Erebo, existe um elemento caótico, mas também porque ela surge logo depois dele. Não existia nada mais poderoso no cosmo a não ser o caos. O que ela irá produzir aqui e vai questionar não só a Zeus, mas a todo o sistema divino do Olimpo, é um ser ctônico, quer dizer, vindo das profundezas, no sentido terrestre, Caton, ou seja, terra em seu aspecto escuro, noturno. Então como é que é esse Tifon, esse monstro que agora eles vão ter que enfrentar? O bicho tem 100 cabeças de serpente. Cada uma das cabeças de serpente, se você corta, nasce 2, uma coisa assim. Todas elas têm línguas pretas para fora, venenosas. Cada uma delas tem 2 olhos que dardarejam fogo, chama. Então elas, quer dizer, o bicho é invencível praticamente. E o que conta esse monstro pavoroso? O que nos conta ele? Essas vozes múltiplas. De vez em quando fala a linguagem dos deuses, às vezes a dos homens. Em outros momentos emite sons de todos os bichos selvagens imagináveis. Mas e aí, como é que Zeus vai vencer esse monstro absurdo, né? Zeus consegue vencer graças a uma espécie de tremor na terra, de revolução dos elementos. Tô pegando do Vernon também, porque tudo aquilo que eu não tô grifado no Hesíodo eu vou direto pro Vernon, que tem um livro que eu recomendo, até vamos mencionar no meio da aula aqui, O Universo dos Deuses, Universo, os Deuses, os Homens, Jean-Pierre Vernon. Ótima referência. Hesíodo, os Trabalhos dos Dias e Hesíodo Teogonia também, ótimas referências, é o que a gente basicamente usou até agora, além de um pouco de biblioteca do Pseudo-Apollodorus. Então tem uma espécie de revolução dos elementos, um tremor da terra, as ondas se jogam sobre a terra, as montanhas desabam na hora em que Zeus troveja e tenta com seu raio quebrar e domar o monstro. No próprio Hades, o abismo dos mortos e da noite, tudo se mistura, tudo é precipício. A luta de Tífon contra Zeus é a luta do monstro de centenas de olhos flamejantes contra a fulgurância do olhar divino. Evidentemente, é o olho fulminante de Zeus que, graças à luz proteja, vencerá essas chamas, lançadas pelas 100 cabeças de serpente do monstro. Olho por olho, Zeus é vencedor. Zeus tem o olhar do Deus. Essa coisa do olhar, a luz do olhar do Deus. Isso é o Zeus, entendeu? Você não olha pro olho do Zeus e fala não, sabe? Não tem essa.
Se olhou no olho dos Zeus, você vai obedecer o que ele mandou. Esse é o olhar dele. Manodota conta que Zeus comete o erro de baixar a guarda e adormece em seu palácio. Logo ele, cujo olho deveria estar permanentemente vigilante. Aí o Tifão se aproxima, descobre o lugar onde Zeus guardou o raio e prepara-se para roubar o raio. Mas bem na hora em que vai pôr a mão do raio, Zeus abre o olho e fulmina. Ele tava esperandinho ali, ele tava malandrinho. Então ele ficou provocando o Tifão a ir lá caçar o tesouro dos raios. E assim que ele aparece, ele solta um Superman raio laser dos olhos que vem. Então lembre-se disso, o Ciclope e o Superman vêm dos Zeus. O Zeus é o carinha que tem laser beam nos olhos. Então eles são vencidos pelo raio, pelo raio mesmo e pelos raios do olho. Tifão é derrotado, Caos é vencido e basicamente pelo raio. Elo paralisado, os rochedos caindo em cima de Tifão, Elo sendo de volta levado ao Tártaro nebuloso, onde se encontram suas origens. O Tifeu chega a cortar os nervos dos braços e das pernas dos Zeus para ele não conseguir fazer nada. E a parte carregando nas costas o corpo de Zeus para ir depositá-lo numa caverna da Sicília. Ao mesmo tempo, um monstro esconde os nervos e o raio de Zeus. Então, tem um momento aí que o Tifão vai vencer. Poderíamos pensar que está tudo perdido, que desta vez o vencedor do universo da desordem completa. De fato, o Brutamontes continua ali, todo contente e satisfeito diante do pobre Zeus, trancado naquela caverna, incapaz de se mexer, sem nenhuma energia, como os nervos de braços e de pernas cortados, privado de seu raio. Mas assim como anteriormente, para Zeus e os Olímpios, são a astúcia, a artimanha e a mentira, e engodo e inteligência que venceria. Lembre-se disso. Então, 2 nervos de Zeus. Enquanto a gente hoje pensa em a arma que vence tudo, eles pensavam, não, mano, é astúcia. 2 personagens, Hermes e Gipã, conseguem assim recuperar os nervos de Zeus sem que Tifão perceba. Zeus se recoloca no lugar, como quem ajeita os suspensórios, e apanha o raio. Quando Tifão acorda e descobre que Zeus não está mais na caverna, tudo recomeça a todo vapor, mas agora se conclui com a derrota definitiva do monstro. Adeus, Tifão. É o astuto Cadmo que descobre as manobras do monstro Tifão. Olha só. O Cadmo é um ancestral antiquíssimo do Édipo. A gente vai voltar a história dele aí. Então vamos shout out pro Cadmo aí que vai aparecer daqui a alguns episódios. Nessa outra versão aqui, Zeus é momentaneamente derrotado. Feito prisioneiro, é o astuto Cadmo que descobre as manobras do monstro Tifão, acreditando já estar tudo resolvido. Aí ele anuncia que o rei do universo vai trazer de volta ao poder os deuses dos reinos primordiais, que libertar os titãs e eliminar o reino de Zeus, rei bastardo, rei capenga. Tifão é o rei da desordem, que destrona Zeus, rei da justiça. É então que Cadmo começa a tocar a flauta do Cadmo, a famosa flauta. E aí Tifão marcha, ele acha a música linda e vai atrás da música do Cadmo, porque o Cadmo é um bardo nível 150.000, 99+, pay to win, tudo, e todo mundo vai lá pagar um pau pra ele tocando o instrumento. Então o Cadmo começa a tocar flauta, o Tifão vai lá ver a música, e o Tifão acha a música admirável, fica escutando e descansa suavemente num sono profundo. Lembra-se das histórias a despeito de Zeus, que mandou sequestrar alguns mortais para que enfeitiçassem com a música e a poesia, quer fazer a mesma coisa e propõe a Cadmo ser seu chantre, e não da ordem olímpica, mas o caos de Tifão. Cadmo aceita com a condição de ter um instrumento de música melhor. Necessito de cordas para minha lira. Tenho o que desejas, cordas formidáveis. Cadmo começa a tocar admiravelmente bem, e aproveitando-se essa chance inesperada, Zeus pega de novo as cordas da lira, ou melhor, seus nervos, porque ele usa os nervos do Zeus de corda da lira. Pega de volta seus nervos e coloca-o no lugar, apanha o raio e se prepara para mais um combate.